Olá, hoje nós estamos aqui para conversar sobre um assunto muito interessante, a sexualidade humana. E nada mais, nada menos que a doutora Deise Sangói Freitas para trazer para nós várias reflexões para nós que somos pais, mães, professores. Olá, Deise. Tudo bem? Pode falar aí quem você é e tal, para as pessoas te conhecerem. Então, eu sou a professora Deise, eu fiz a minha graduação aqui na Federal de Santa Maria e a pós-graduação, a primeira pós também, né? Meu mestrado. Depois eu fui para a Unicamp fazer meu doutorado, fiz meu pós-doutorado em Sevilha, na Espanha. E esse tema da sexualidade é um tema que sempre me interessou, né? Desde que eu trabalhava na escola, eu já tratava com essa temática. Eu acho que ela é uma temática instigante, né? E difícil de ser tratada, né, Deise? Cada vez mais os pais percebem a precocidade, né, da sexualidade nas crianças e muitos pais, muitas mães não sabem como lidar com a sexualidade das crianças. E você que estuda tanto isso e discute tanto isso, o que você diria para os pais a respeito dessa questão da sexualidade, né? Então, eu acho que a gente se preocupa às vezes demais sobre coisas que são da natureza, né? E eu acho que o corpo é um território ainda muito proibido. Há muita interdição. Uhum. E eu até acho que eu tenho um exemplo que é bem interessante sobre como nós adultos olhamos para a sexualidade de um lugar e criamos às vezes problemas onde não existem. Então, por exemplo, eu tenho uma aluna, uma mestranda, e ela chegou um dia e disse assim para mim: Daisy, o meu filho chegou da escola dizendo que ele era gaia. E aí ela falou: como assim, filho gaia? É, mãe, na pré-escola. A professora disse que quem dá bicota na boca é gaia. Não sabia nem dizer a palavra gay. Olha como isso não era um problema para a criança e passou a ser porque era um problema para a professora. Né? Então, assim, é muito interessante da gente ver isso. E aí ela disse, mas por que tu acha que tu é gaia? Porque eu dou bicota no pai. Né? Então, olha o que é isso que a gente acaba, né? Levando a criança a pensar, a se sentir inadequada, quando na verdade não há nada aí. Né? Há simplesmente uma troca de afeto, uma bicota do pai com o filho, né? E a professora está sexualizando, né? Está dizendo que isso, indexando esse comportamento, né? Colocando ele num rótulo e dizendo que ele qualifica, né? Um jeito de ser e estar no mundo. Então, olha como isso é sério quando a gente se dá conta de que para a criança não havia problema. E ela não ia ser gay ou gaia, né? Por causa da bicota, mas ela ficou confusa em relação ao seu procedimento por causa da professora. Então, olha como isso é, né? Como isso é sério. Ah, mas é que tem dois coleguinhas que se deram bicota e a professora disse que eles eram gaia. As crianças só experimentam. Para eles não existe isso. Eles podem se dar bicota entre meninos, entre meninas, menino com menina, e isso não tem nenhum problema. Né? Isso não é uma definição sexual. É experimentação, é jogo, é brincadeira. E nós adultos temos que olhar sem dar muita importância para isso. Porque quando a gente dá muita importância e sexualiza, o que nós fazemos é isso, a gente cria confusão. Né? E uma confusão desnecessária. Numa idade tão, né, tão pouca idade ainda. Então, é importante a gente saber, né, que nós nascemos sexuais. Desde que nós nascemos, nós temos prazer. E existem partes do nosso corpo que nos dão mais prazer que outras, né? E não tem nenhum problema em eu descobrir o meu corpo. Por isso que eu digo que o corpo é um território proibido, né? Há uma interdição, há um não querer olhar para isso, né? Como se a gente só fosse se definir, fosse experimentar a sexualidade mais tarde. Não, a gente experimenta desde que nasce. Né? O amamentar é extremamente prazeroso para o bebê e para a mãe às vezes, nem sempre, nem toda mãe tem prazer ao amamentar. Né? Nós não somos iguais. E claro que as nossas histórias definem as nossas formas de sentir, né, prazer, de sentir dor,
de sentir, enfim, medo, né? E a sexualidade é esse território muito desconhecido. Eu não sei, eu não sou, eu sou uma estudiosa, né? Mas eu estou sempre aprendendo. Esse assunto é sempre um assunto, né? De muitas demandas. Uhum. E estão sempre mudanças acontecendo, né? Então, parabéns por tu estar tratando, né? Desse tema. É um assunto bastante difícil para todos. Outro dia, Daisy, uma mãe na fanpage me fez uma pergunta inbox, né? Obviamente não vou identificá-la, mas ela chegou para mim e fez a pergunta. Doutora Estela, o meu filho chegou e disse para mim que gosta de menino. E o que que eu faço, né? Então é uma pergunta bem difícil, talvez você que está aqui me escutando, nos acompanhando, né? Talvez tenha vivido essa situação, ou talvez uma amiga sua também tenha vivido essa situação. Enfim, que reflexão você poderia trazer, né, para gente a respeito desse assunto, que é um assunto bastante polêmico e cada vez mais, uma demanda que está cada vez maior, né, na nossa sociedade e nas famílias também, porque eu não diria que nós devemos reprimir e nem condenar nem nada, mas a gente tem que começar a olhar para isso, estudar, compreender, auxiliar as pessoas, né? Porque, enfim, e o que que você diria sobre isso, Daisy? Então, né? Eu acho que não há nenhum problema em ele gostar de menino, de meninos, e eu acho que ainda não há uma sexualização nessa fala da criança, né? Porque o que que é gostar para essa criança? Eu não sei, né? Então, às vezes, nós adultos, pelos nossos temores, nós criamos problemas onde não existe. Outra questão, eu lembrei de outro exemplo, né? Eu tenho um filho de uma amiga que quando ele chegou aí pelos 10 anos, ele perguntou para ela, disse assim, tu já tem... Aí ele chegou em casa e disse assim, mãe, eu posso ter uma namorada e um namorado? E ela ficou assim, né, sem saber o que responder. Ela é médica e ela não sabia, ela foi pega de surpresa, né? E eu achei muito legal a pergunta dele. Ué, a gente não sabe, as sexualidades estão em transformação, né? Hoje a gente já sabe que existem multifamílias, né? Já estão aí no plano legal. Então, assim, pode não servir para mim, pode não servir para você, mas legalmente já está, né? Já existe essa relação, né? Que entre duas mulheres e um homem, entre dois homens e uma mulher ou mais, né? Já existe a possibilidade da multifamília. Então a gente tem que começar. Eu acho que a gente não, essas não devem ser nossas preocupações. As preocupações é que bom que uma criança tenha um pai, uma mãe, ou duas mães, ou dois pais para cuidar dela. Né? Eu acho que é a questão do cuidado, de nós não estarmos sozinhos, abandonados no mundo, especialmente a nível de afeto. Né? Nós somos seres que precisamos do afeto. Se o outro não me reconhece, eu não existo. Eu só existo pelo reconhecimento do outro. E a gente tem muitas experiências que mostram isso, né? Que nós morremos sem o afeto. Então, acho que a gente tem que se preocupar um pouco mais com isso e sexualizar menos. Porque isso vai acontecer naturalmente mais tarde. E eu acho que aí tem uma questão, a gente sexualiza muito precocemente as crianças. A Esse é um gente põe problema grande. salto, a gente põe esmalte, a gente põe batom. Pra quê? Deixa a criança ser O criança, tempo dela, né? né? Outra coisa assim, tu tá botando uma química na unha da criança. Tu tá colocando, né, uma química na boca da criança. Tu tá botando salto, ela não tem nem a coluna ainda toda desenvolvida, né? Então assim, nós sexualizamos e aí realmente para vender, Músicas, porque né? tudo, porque o que que acontece? Isso vende, né? Então o capital faz isso, faz esse movimento de sexualizar precocemente e nós pais e mães desavisadamente não nos damos conta, né? Porque não é na má intenção, mas assim, é bonitinho, então é uma coisa de estar atento, que eu não preciso, né, ou sexualizar precocemente a criança. Eu não preciso estar perguntando para ela se ela já tem namorado, porque eu estou induzindo a coisas que são desnecessárias. Ela tem outras coisas para experimentar ainda,
né? Isso ainda não está claro para ela. O que, que é isso, ter um namorado ou não ter? Eles até dizem que tem, né? para nos satisfazer, né? Tá, então, né, se ela quer que eu tenha, eu digo lá, eu tenho a fulana. Então, e isso é muito interessante a gente ler, né? Como as nossas profecias, nossas de pais e mães, como elas se concretizam. Então, olha que poder enorme que nós temos e como a gente pode estar atento ao que a nossa expectativa é o que a gente projeta no filho, né? E é claro, ele responde a isso. Não sei se eu respondi. Não, com certeza. E uma das questões que tu trabalha muito, Daisy, é também com o corpo, né? Porque quando a gente fala de sexualidade, você falou várias vezes também, é a questão do corpo. Então, como o pai e a mãe que estão nos assistindo, né? Como é que eles podem fazer para trabalhar o corpo da criança desde cedo e auxiliar esse corpo também a expressar esse prazer, esse seu desenvolvimento natural, tranquilo? O que você diria para um pai, para uma mãe que está nos assistindo? Então, eu acho que tem. A gente já teve muitas modas, né? A gente teve a moda do esporte, a gente teve. Né? Eu acho que brincar. Brincar sempre é uma boa medida para as crianças, né? E os brinquedos de roda, de pegar, os brinquedos que tu tenha que colocar esse corpo no espaço, né? Porque a gente se desenvolve, a criança, a gente sabe, a criança que gatinha, ela vai escrever melhor, porque ela está desenvolvendo a lateralidade. Quem não gatinha tem problema de identificar direita e esquerda. Então, aquela pressa que a gente tinha, né? E nós já erramos muito, por exemplo, botar andador. O andador é péssimo, porque a criança, em vez de ela estar, né, explorando o espaço, né, de 4 e desenvolvendo essa lateralidade, ela já é colocada em pé antes de estar firme, né? E isso trouxe muitos problemas, não só físicos, mas cognitivos. Não que a criança vai ter algum problema depois porque ela andou de andador, não, mas ela poderia não ter determinadas dificuldades se ela não tivesse passado por essa experiência, né? E é essa pressa de querer, né, que o filho ande antes de gatinhar. Tudo tem, né, as etapas elas são necessárias, né, de serem vivenciadas. Então, e perceber quais são as coisas que para a criança são fáceis, né? E também assim, como que ela explora o ambiente e propiciar isso, né? A gente tem cada vez mais hoje as crianças na frente de um computador e com um celular. Isso não é ruim, porque nós estamos num outro tempo e esse mundo tecnológico, né, telemático, faz parte do universo deles. Mas a gente não pode deixá-los somente com essa experiência, né? Porque vai faltar corpo aí. Né? E nós aprendemos com o corpo inteiro. Nós não aprendemos só com a cabeça. Para a cabeça funcionar, tem que haver um corpo. Né? Tanto que a gente diz assim, ó, quando uma pessoa profissionalmente ela está madura, a gente fala, ela já ganhou corpo. Né? Quer dizer, ela tem uma postura, ela sabe estar, ela sabe se relacionar com os elementos, né? Com as pessoas naquela profissão. Então, ela tem um corpo. Porque o corpo, essa ferramenta, né, ela é muito importante. Não existe uma cabeça sem um corpo que a sustente, né? Se a gente só trabalhar o cognitivo, a gente vira um cabeção que não se sustenta, né? Então, é uma brincadeira que a gente faz, assim, só um cabeção que não tem como se segurar, né? Porque eu preciso do corpo. Então, por isso que é tão importante, né? E aí, que corpo? Não é o corpo da modelo, não é o corpo da revista, né? Não é o corpo alto, magro, bonito, sensual, porque beleza é uma coisa relativa, né? É o meu corpo, do jeito que ele é. É o corpo da criança do jeito que ele é, né? E é esse acolhimento que a gente tem que fazer, né? Para que a gente possa ser pessoas mais felizes. Né? Essa é a ideia de fundo, assim. E a ideia de fundo da sexualidade também, né? É eu ser feliz. Então, né, como que a gente faz isso? Eu não posso ser feliz quando o outro é infeliz, né? Porque nós somos coletivos. Por mais que a gente ache, né, e que seja importante eu investir nas coisas que são minhas, pessoais, individuais,
eu não existo sem o coletivo. Então, o coletivo é muito importante. É importante que a criança também experimente essa convivência com outras crianças e com os adultos, né? E isso, né, me faz muito pensar em Paulo Freire, porque Paulo Freire alfabetizava crianças e adultos juntos, né? Então, como é que é isso, né? Que aprendizagens tem aí, que hoje a gente seriou tudo, a gente dividiu tudo, né? A gente dividiu o corpo. Então, E o corpo é um lugar sagrado, né, com Daisy? certeza. Então, quando se faz a educação da criança, todo esse cuidado desse espaço sagrado que é o corpo, né? E o fato do respeito do corpo, o pai e a mãe respeitar o corpo da criança, né? E a criança também aprender a respeitar o seu corpo, né? O quanto falta essa dimensão de que se esquece simplesmente de respeitar o corpo. Vou dar um exemplo muito, muito, muito simples, né? Um dia desses eu estava pegando um avião no aeroporto e estava na sala de embarque, tinha uma família, um pai com uma menina em torno de uns 8, 9 anos e um menino em torno de uns 4 anos, mais ou menos. E a menina tinha comido um sanduíche e o menino estava comendo umas bolachinhas e não conseguiu terminar de comer todo o pacote da bolachinha. E aí o pai pegou, o menino disse assim, pai, eu não quero mais. Aí o pai pegou o pacote de bolacha do filho e deu para a menina e disse, tá, termina aí o pacote de bolacha. É uma atitude bastante simples essa, né? Mas será que a menina estava ainda com vontade de comer depois de ter comido um sanduíche? O sanduíche Sim. era bem significativo. Talvez ela teria ainda vontade de comer mais a bolacha. Mas ela teria pedido. Né? Mas enfim, e isso significa essa atitude muito simples, né? Esse exemplo muito simples pode revelar também como, né? Nós, os pais, os adultos, quando nos relacionamos com a criança em relação ao respeito, né? Que a criança tem pelo próprio corpo e como é que ela começa a perceber e sentir esse corpo do que precisa, do que não precisa, do que pode, do que não pode, quer dizer, e não sei se pode falar um pouco sobre Com isso, certeza, assim, que poderia assim, dizer. esse é sagrado, quando tu fala o corpo é sagrado, é em todos os sentidos, né? Então, ele é sagrado e eu preciso cuidar dos excessos e das carências, né? E é claro que nós pecamos muito pelo excesso, né? O que a gente come, né? Como a gente respira. A questão do respirar, né? Assim, a criança respira. Ela nem sabe que respira, tá? Mas ela respira, todos nós. Eu tenho achado muito bonitas iniciativas de meditação com as crianças nas escolas, né? Mas não a meditação com uma conotação religiosa. Não, é a meditação com como uma perspectiva de vivência da criança com seu próprio corpo, né? E ela entender os ritmos dessa respiração, entender que quando ela respira assim, né, o corpo acelera, que quando ela respira mais calmo, né, ela fica mais tranquila. Ela entender, né, que esse coração acelera quando ela está correndo, né, e que ele fica menos rápido quando ela não está. Então são coisas que é legal tu ir descobrindo e ajudando a criança a descobrir, né? Por quê? Porque vai criando essa relação respeitosa com o corpo. E aí, é claro, o comer, né? O comer enquanto eu tenho fome e não mais que isso, e não para agradar a mamãe, e não para agradar o papai, porque nós fazemos essas coisas por amor. Ou que tá na moda, né? E aí, olha o que está acontecendo com o leite, né? Sempre nos disseram que leite era bom. Só que leite é um alimento para a vaca, não é um alimento para humanos. Ele é para o bebê da vaca, não é isso? Só que o que acontece? Nós estamos aí com um monte de intolerância à lactose. Por que será? Né? Porque estão nos dando um alimento que não é para nós. Tudo bem, tu pode usar por um tempo, né? Mas tu ficar o tempo inteiro insistindo, intoxicando, né, esse corpo humano com esse leite que não é para nossa espécie, é super complicado,
né? Então, assim, olha que, né, o que essas coisas estão nos ensinando, essas intolerâncias, né? Agora a gente tem intolerância ao trigo, né? Por quê? Porque nós temos um trigo transgênico. Quase todo o nosso trigo é transgênico. E o tamanho da molécula da proteína é maior do que a que era sem ser transgênico. Então começa a trancar lá nas microvilosidades até que surge a intolerância. E aí eu tenho intolerância ao glúten. Né? Então, olha o que é isso, né? Então, assim, claro que é desrespeitoso a gente fazer, a gente ingerir isso, mas é o que está disponível, né? É o que é mais barato. Então, como a gente faz, né, contra isso? É complicado, né? Antes a gente tinha horta, hoje a gente compra tudo no mercado. Até um temperinho verde, né? Então, como é que a gente pode ir voltando a ter um jeito de viver que seja mais saudável, que seja mais respeitoso, não só conosco, mas também com a Terra, com o planeta, né? Que nós somos parte desse todo, né? E aí a gente entra na ecologia social, a gente entra, né, na ecologia profunda, que também são temas que são muito interessantes quando a gente trata, né, dessa questão do respeito, né, ao corpo. Porque esse planeta é um corpo, Sem dúvida nenhuma. né? E a gente precisa ter esse respeito também, né, com esse outro corpo que nos acolhe, porque nós sem o planeta não conseguimos ficar aqui, né? Lizzy, eu gostaria de te agradecer Obrigada. imensamente. Eu que agradeço. E não sei se você quiser deixar uma mensagem, um tchau para os pais, enfim, pode. Não, então, né, só essa questão de ter sempre, de estar escutando, né, escutando o que é esse corpo, vou voltar para a temática inicial, né, que é da sexualidade, também é sempre a escuta, né, de o que o meu coração diz, né, porque nós temos essas respostas, só que a gente não tem o tempo para escutar, né? A gente está sempre tão correndo e fazendo tudo tão no automático que a gente não se permite ouvir. Nós sabemos o que é melhor para nós. A nossa alma sabe o que é melhor, só que a gente não a ouve, né? Então que a gente possa fazer, né? Ter esses tempos, não precisa ser muito tempo, mas a gente entrar em sintonia, né? Com a tua verdade e ouvir as respostas que os pais vão saber o que fazer. Então tá, eu quero agradecer muito e agradeço também a sua audiência. Se você gostou, comenta, coloca perguntas aí, a gente vai gostar de saber. Dá um joinha aí se você gostou também. Um grande abraço e eu te espero amanhã no próximo vídeo. Tchau, tchau.